A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para concluir o capítulo de número 22 do livro de 1 Reis e também para concluir todo o livro de 1 Reis. Então, eu quero agradecer a Deus. Eu estou com os irmãos desde o dia 24 de julho. E eu quero agradecer a Deus por esta rica e oportunidade. Eu aprendi muito nesses estudos e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Nós estamos estudando esse livro de 1 Reis desde o dia 15 de maio. No dia 15 de maio, o evangelista Jeuel Ramos iniciou todo esse estudo e o evangelista Jeuel foi do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Depois, o pastor Gedeon Júnior iniciou no capítulo 12 e foi até ao capítulo 16. E no dia 24 de julho, eu comecei a falar com os irmãos no capítulo 17 e eu estou agora finalizando o capítulo de número 22. Esse estudo de hoje é o 71º. Então nós temos aí 70 estudos no livro de 1 Reis. Nós temos os estudos diários e temos 8 estudos especiais. Aqueles estudos que o pastor Gedeon Júnior, na quarta-feira, tem aprofundado os temas falando de situações e dificuldades e problemas e curiosidades dentro do livro de 1 Reis. Então nós temos crescido muito e o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Aquilo que não dá para falar aqui na leitura bíblica diária, o pastor Gedeon Júnior pega outros pontos e vai aprofundando muito mais no livro de 1 Reis nas quartas-feiras. Então hoje é o 71º estudo. Eu estou encerrando hoje o livro de 1 Reis, o capítulo 22, mas hoje à noite, vai ser ministrado mais um estudo especial, e esse estudo especial vai ser reprisado, vai ser colocado aqui na leitura bíblica diária, na quinta e na sexta e no sábado. Então, durante 3 dias aí, vamos encerrar definitivamente o livro de 1 Reis e na segunda-feira, se Deus permitir, iniciaremos o livro de 2 Reis. Outro pastor já gravou os estudos e a partir de segunda-feira vamos disponibilizar aqui no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil, nos grupos de WhatsApp, vamos disponibilizar o livro de 2 Reis. Amém? E Deus irá nos abençoar de uma forma toda especial. Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Então, vamos lá para o encerramento do capítulo de número 22. Eu parei ontem no versículo 40 e hoje vamos iniciar a leitura aqui no versículo de número 41. O texto está aparecendo aí na sua tela, você pode ler e acompanhar comigo a leitura. Agora, irmãos, o autor do livro de Reis, que nós não sabemos quem foi, ele vai falar agora de um rei do reino do sul. Então vamos falar sobre Jeosafá, que é filho de Asa. Diz assim a palavra do Senhor: e Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou,
Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então, o que nós observamos aqui? Agora, Josafá assume, mas ele morre, aí assume o seu filho Jeorão, né, que é exatamente aquele filho que se casou com Atalia, filha do rei Acabe, e agora ele está reinando aqui no sul, e lá no norte, agora quem está reinando é Acasias, filho de Acabe. Ele começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá. Só que Josafá morre, e aí o que acontece? Entra aqui o seu filho Jeorão, e Jeorão então começa a assumir no reinado de seu pai. Isso aqui está registrado no versículo 51, onde fala que Josafá morre, foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora quem está reinando é Jeorão. E aí o que acontece? Quem está reinando agora lá no norte é o filho de Acabe. Então os 2 reis que fizeram aliança para lutar contra Ramote e Gileade já não existe mais. Mas o grande detalhe, antes da morte de Josafá, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. A Bíblia fala aqui no versículo de número 43, que ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. No Reino do Sul, irmãos, quando nós começamos o Reinado do Sul com Roboão e Abias, eles foram os reis maus. Quem quebra esse ciclo de maldade foi o rei Asa. E a Bíblia diz que Jeosafá, algumas traduções falam Jeosafá, outras traduções falam Josafá. A Bíblia diz então que Josafá continua fazendo a vontade de Deus, seguindo os passos do seu pai Asa. E a Bíblia diz que não se desviava deles. Mas a Bíblia diz no 44 que todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo queimava e sacrificava incenso nos altos. Então, irmãos, esse foi um grande problema no meio do povo de Israel. Esse foi o grande problema. Nós vimos isso em todo o livro de 1 Reis. E agora estamos aqui encerrando, vendo essa grande problemática. Josafá anda nos caminhos do Senhor, mas todavia os altos não se tiraram, e ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Eu gostaria de ler um comentário do site Estudos da Bíblia, estudosdabiblia.net, e diz assim: os altos não foram tirados. Diz que durante 350 anos, depois da morte de Salomão, o povo de Judá batalhou contra a idolatria, ou seja, a guerra continuou durante todo esse tempo. Alguns reis lutaram contra as abominações de falsos deuses, enquanto outros cederam o campo
e até apoiaram o inimigo espiritual. A história relata nos livros de 1º Reis e 2º Reis e 2º Crônicas, mostra que o povo vacilava entre Deus e os ídolos. Alguns reis se dedicaram totalmente ao pecado e às falsas religiões. Outros voltaram ao Senhor, fazendo grandes reformas para tirar a idolatria da terra. Na lei de Moisés, que governou os israelitas durante 1500 anos, Deus claramente proibiu todos os tipos de idolatria. Mas ainda ele especificou as formas de louvor que o povo ofereceria e definiu quais pessoas teriam funções especiais no louvor coletivo. Afinal, ele até disse que teria um lugar específico para oferecer sacrifícios ao Senhor. Entre as coisas proibidas foram adoração aos outros deuses, proibido, não podia. Utilização de imagens para representar objetos de louvor, também proibido. Imagens e colunas, proibição, não pode. Portes ídolos, colunas e árvores junto ao altar do Senhor, proibição. Sacrifício em lugares não autorizados por Deus. Para entender melhor esta questão de um lugar escolhido, examinemos Deuteronômio 12, do 1 ao 14. O livro de Deuteronômio contém os últimos discursos de Moisés. No fim do livro, ele morre e o povo se prepara para entrar na terra prometida. A primeira tarefa do povo, sob a liderança de Josué, seria a expulsão dos povos pagãos que ocupavam a terra. Israel teria que destruir totalmente os ídolos e os lugares usados por esses povos nas suas abominações, ao invés de praticarem os mesmos tipos de louvor desagradável. Os israelitas buscariam a Deus no lugar especial escolhido por ele. No deserto, eles adoravam a Deus como eles achavam melhor. Depois de entrar na terra, levaria todos os holocaustos para esse lugar designado pelo Senhor. Deus proibiu que fizesse holocaustos em qualquer outro lugar. Então, durante alguns períodos da história de Judá, a lei foi esquecida, irmãos. Algumas pessoas desobedeceram os mandamentos de Deus e os líderes não as corrigiram. Às vezes, os próprios reis conduziram o povo à idolatria, incentivando a desobediência da vontade do Senhor. Como exemplo de tal rebeldia, vamos ver o que aconteceu durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Quando o pai de Roboão morreu, há uma divisão no reino do norte. A maior parte, as tribos do norte, foi governada inicialmente por Jeroboão, filho de Nebate. Roboão, o descendente legítimo da linhagem de Davi, ficou com apenas a região conhecida como Judá. Durante o reinado dele, o povo se envolveu em várias práticas condenadas. Olha o que diz 1 Reis 14, 23 e 24. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e portes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Alguns dos reis que seguiram Roboão participaram dos mesmos, ou piores, os piores erros. Mas entre os reis de Judá surgiram alguns homens bons que fizeram importantes reformas religiosas. Vários deles tiraram os ídolos, ajudando o povo a voltar ao Senhor. Vamos ver alguns exemplos dessas reformas. Asa tirou os ídolos da terra, mas não tirou os altos. Josafá imitou o exemplo de Asa, seu pai, até tirando alguns ídolos que Asa não removera, mas ele ainda não tirou os altos. Joás, um jovem rei, guiado pelo sacerdote Joiada, fez bem, mas ainda não tirou os altos. Amazias também fez o que era reto perante o Senhor, mas os altos não foram tirados. Azarias obedeceu a Deus em muitos sentidos, mas não tirou os altos. Jotão seguiu o bom exemplo de seu pai Azarias. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Esses reis são lembrados por boas coisas que fizeram, mas todos têm uma mancha preta na sua reputação. Eles não tiraram os altos. Então, irmãos,
Que coisa, hein, irmãos? Não conseguiram tirar os altos. Tinha um localzinho ali que o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E aí a Bíblia continua que Josafá esteve em paz com o reino de Israel. Esteve em paz com o reino de Israel. E aí nós vamos ver lá em 2 Crônicas que Deus abençoou Josafá. Deus deu vitória para esse homem. E a Bíblia diz que ele foi vitorioso. Tem uma história muito bonita no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, logo após do profeta Jeú repreender a Josafá, que fala o seguinte aqui no versículo 2 do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2. Diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Voltou de quê? Daquela guerra lá de Ramote e Gileade. Naquela aliança desastrosa que ele fez com Acabe. Ele volta para Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Ou seja, o que você tem na cabeça de fazer aliança com o ímpio? Acabe é mau, Acabe é ímpio. E continua: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E aí, irmãos, não dá para continuar aqui, nós vamos estudar isso mais para frente. E quando chega no capítulo 20, diz a palavra do Senhor no capítulo 20 de 2 Crônicas, até eu mesmo, Deus já me deu uma palavra sobre isso, 6 passos para a vitória. Aqui tem 6 iniciativas de Josafá, e ele consegue ganhar a vitória sobre os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas que vieram a peleja contra Josafá. Aí a Bíblia diz que ele apregou um jejum em todo Judá, reconhece a grandeza de Deus, olha para Deus. Aí nós vemos aqui 6 passos. E tem até uma mensagem, 6 passos para a vitória. Então, irmãos, ele recebeu vitória, ele foi abençoado. Deus deu bênção para Josafá. Mas aí, irmãos, ele era um rei bom. Ele era um rei que seguiu os caminhos do seu pai. Só tem esse grande detalhe aqui, não é um pequeno detalhe, né? É um grande detalhe que ele não conseguiu tirar os altos, onde o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E aí ele foi sepultado junto dos seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E aí o que acontece? Acasias agora está no reino do norte e Jeorão está agora no reino do sul. Acasias, filho de Acabe, começa a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E como sempre, né, irmãos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E a Bíblia diz que ele serviu a Baal e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. E assim termina o livro de 1 Reis. E assim infelizmente, termina dizendo que ele continuou servindo a Baal, continuou nos caminhos de Acabe e de Jezabel. Ou seja, temos aqui um rei muito mau aqui no norte. Jeoás assume aqui no reino do sul. E aí, na próxima segunda-feira, se Deus permitir, iniciaremos o livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis. Já recebi aqui os estudos e a partir de segunda-feira estaremos colocando, a pedido do nosso querido pastor e coordenador de todo esse projeto, pastor Gedeon Júnior. Mas amanhã ainda tem pastor Gedeon Júnior na quinta, na sexta e no sábado. E Deus estará nos abençoando em o nome de Jesus. Queridos,
Eu quero encerrar a minha participação. Estou com os irmãos desde o dia 24 de julho. Eu quero terminar a minha participação divulgando o meu livro, O Convite de Cristo. Então, se você ainda não adquiriu o livro O Convite de Cristo, eu vou disponibilizar o link aí para os amados irmãos. É só entrar e adquirir. É um livro muito simples, é um livro que fala para novos convertidos, é um livro que fala para pessoas que ainda não conhecem a Deus. Por isso a linguagem é simples, o livro é simples, porque a intenção é alguém que não conhece a Jesus ler, conhecer e entregar a vida para Jesus. Então, eu quero agradecer a todos vocês que já adquiriram o livro e quero também deixar à disposição. Se você quer adquirir o livro digital, é pela Amazon. Se você quer adquirir o livro físico, é pela Editora Viseu. O link está aí, é só clicar, vai chegar na sua casa. Você pode presentear e você que tem redes sociais, pode divulgar aí nas suas redes sociais, divulgando o livro aqui do pastor Heber Ramos, O Convite de Cristo. Foi lançado esse ano pela Editora Viseu. Então, meu querido irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade. Eu acredito que nós aprenderemos muito no Velho Testamento. Estamos ainda no livro de 1 Reis e muita coisa temos que aprender ainda no Velho Testamento. Se você quiser ouvir os estudos do Novo Testamento, está tudo aí no nosso canal, desde Mateus até Apocalipse. Meu querido, forte abraço. Pastor Gedeon Júnior, muito obrigado pelo convite. Pastor Aloide Ramos, muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor. Hoje à noite, um grande culto de estudo bíblico. Pastor Gedeon Júnior estará nos ensinando e que Deus possa te abençoar ricamente. Fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.